Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente nos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. O Ibovespa bate novo recorde de alta nesta sexta-feira e a Bolsa ultrapassa os 85 mil pontos pela primeira vez na história. O presidente americano, Donald Trump, leva uma banda antes de fazer seu discurso no Fórum Econômico de Davos, na Suíça. Diante de uma plateia incomodada com a saída americana de vários acordos internacionais, Trump disse que sim, os Estados Unidos em primeiro lugar, mas não sozinhos. No Brasil, o ano de 2017 foi de um início de recuperação do emprego. No saldo das contratações, o número se aproxima da estabilidade depois da perda de milhões de vagas nos anos anteriores. Enquanto isso, o governo também comemora a alta da arrecadação no ano passado, ano que registrou um aumento dos gastos dos brasileiros no exterior. O cenário econômico está no ar. O discurso mais esperado do Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, aconteceu hoje, sexta-feira, o último dia do evento. O presidente norte-americano, Donald Trump, disse que os Estados Unidos estão dispostos a negociar acordos bilaterais, desde que sejam equilibrados para ambos os lados. O discurso sugere um tom mais ameno do mandatário americano em relação à sua famosa frase America First, ou América Primeiro. O governo Trump tem recebido críticas do mundo todo, inclusive de aliados europeus, pela proposta isolacionista em relação a acordos comerciais internacionais e também humanitários, como o do clima, que pretende reduzir as emissões de gases que provocam efeito estufa. No discurso de hoje, Trump tentou ser mais diplomático ao insistir que vai continuar a colocar os interesses dos americanos em primeiro lugar, mas que a América primeiro não quer dizer a América sozinha. E ao falar de seu primeiro ano de governo com medidas para atrair investimentos e gerar empregos, que este inclusive seria o melhor momento para investir nos Estados Unidos, Donald Trump colocou literalmente uma banda para tocar. Ao entrar no palco, o presidente americano levou uma fanfarra que antecedeu o seu discurso. Foi exatamente assim, veja lá. Não me lembro de uma banda antecedendo um chefe de Estado no Fórum Econômico de Davos nas outras edições, realmente eu não me lembro. Bom, só um detalhe, a revista inglesa The Economist, na edição desta semana, mostra que exatamente essa posição mais isolacionista, inclusive radical dos americanos em sair de vários acordos internacionais, o do clima especialmente, gerou uma certa instabilidade com, pelo menos, o que se pode chamar de parceiros em alguns outros momentos, tanto da Rússia quanto da China. E isso estaria, segundo um documento do Pentágono, aumentando a possibilidade de uma nova guerra. Ou seja, a grande preocupação agora seria a instabilidade nas relações diplomáticas com dois gigantes do outro lado do oceano, ou seja, nós estamos falando de Rússia e de China. E a estabilidade do dólar ao longo do ano passado aumentou os gastos de brasileiros no exterior. Sintoma da recuperação da economia e do poder de compra do real, os gastos dos brasileiros em 2017 foram de 4 bilhões e meio de reais a mais do que em 2016. A Vanessa Casalini está conosco e traz os detalhes da redação da TV Brasil aqui em São Paulo. Vanessa, boa noite. Boa noite, Piotto. Boa noite a você que está com a gente. No ano passado, os brasileiros deixaram 19 bilhões de dólares lá fora, um valor 31% superior ao registrado em 2016 e também o maior desde 2014. Só no mês de dezembro foram 1 bilhão 624 milhões de dólares, uma alta de mais de 16%. A estabilidade do dólar, que perdurou durante todo o ano passado, torna os gastos mais previsíveis, o que incentiva as viagens. Em 2017, a moeda norte-americana começou o ano cotada a R$ 3,28 e fechou a R$ 3,31. Já em 2016, para a gente ter uma ideia, começou a mais de R$ 4,00 e fechou em R$ 3,24. Já os estrangeiros gastaram menos por aqui em 2017. Foram 5 bilhões 800 milhões de dólares. Em 2016, foram um pouco mais de 6 bilhões. Piotto. E o dólar teve sucessivas quedas nos últimos dias, o valor está bem menor, daqui a pouco a gente fala da cotação do dólar nesta sexta-feira aqui na Bolsa.
E depois de 3 anos de queda, a arrecadação federal encerrou 2017 em alta. Depois dos resultados ruins de 2015 e 2016, sobretudo, embora 2014 tenha sido um problema também, os números atuais servem para amenizar o déficit nas contas públicas. Pedro Pontes está em Brasília e conversa conosco agora. Pedro, boa noite. Boa noite, Piotr. Boa noite também a você que acompanha o cenário econômico. A arrecadação de impostos e contribuições federais ultrapassou 1 trilhão e 340 bilhões de reais em 2017. Esse resultado registrou alta real de 0,59%, ou seja, acima da inflação. A informação foi divulgada hoje pela Secretaria da Receita Federal. Trata-se do primeiro resultado positivo após 3 anos seguidos de queda na arrecadação, um reflexo da forte crise econômica dos últimos anos. Considerando valores corrigidos pela inflação, a arrecadação no ano passado totalizou mais que 1 trilhão e 360 bilhões. A melhora na arrecadação é consequência das medidas adotadas no ano passado pelo governo federal para elevar as receitas. Uma delas foi o aumento em julho da tributação sobre os combustíveis, como gasolina, diesel e etanol, que rendeu 5 bilhões e 680 milhões a mais aos cofres públicos em 2017. Outra providência adotada foi a adição de um novo refis, como são chamados os programas que permitem a contribuintes parcelarem dívidas de impostos. Segundo a Receita Federal, o refis feito no ano passado gerou 26 bilhões em receitas extras. Outro fator que impulsionou o crescimento da arrecadação em 2017 foi a receita com royalties do petróleo. No ano passado, o governo arrecadou quase 37 bilhões em royalties, 51% a mais do que o registrado em 2016. Piotr, apesar das dificuldades, a economia brasileira vai melhorando aos pouquinhos. É com você. E o ano de 2017 foi um ano de estabilidade no emprego com carteira assinada. O resultado é comemorado porque a comparação é feita imediatamente com os anos de 2015 e 2016, justamente os 2 anos mais pesados da crise econômica, em que milhões de vagas de emprego foram perdidas. No ano passado, o saldo ainda ficou negativo, mas com uma queda muito menor se comparado aos anos anteriores. Vamos dar uma olhadinha nesses números porque chama a atenção justamente um começo de recuperação do mercado de trabalho. A crise foi pesada, foi a pior que vivemos. Nós tivemos um 2017 de recuperação, isso a gente mostra em vários números aqui, desde o segundo semestre do ano passado. Mas o emprego foi exatamente um dos piores dramas. É exatamente ali, além da inadimplência, que também continua alta, e ela é consequência da perda de emprego, a recuperação do emprego é exatamente onde está se focando agora para tentar sair da crise de vez. Vamos lá. Os dados do emprego são exatamente esses aqui. Olha, em 2017, esse é o valor final. O saldo ainda ficou negativo, ou seja, com carteira assinada, segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Empregadas, nós estamos falando de carteira de emprego formal. Está aqui, olha, a queda foi essa, de 20.832 vagas. Uma queda se comparado ao estoque de 2016, ao saldo de dezembro de 2016, fechando em 2016, foi uma queda de apenas 0,05%. O apenas, evidentemente, é só uma questão estatística. Ainda assim, nós temos um desemprego altíssimo no país, e esse é um drama. Agora, por outro lado, há um outro ponto de vista. O outro ponto de vista é, se eu olhar justamente para outra situação, está aqui, olha, se a gente fizer um comparativo de ano a ano, a melhora é significativa, embora o dado ainda seja negativo. Ou seja, gerou-se muito emprego formal, inclusive, no ano passado, isso foi muito bom, mas ainda tinha demissão, sobretudo do começo do ano. O emprego formal começou a ser recuperado no segundo trimestre do ano passado. E aí nós temos exatamente essa situação. Olha, em 2015, e esses dados eu vou colocar em vermelho, embora todos os dados sejam negativos aqui, mas em 2015 o saldo era negativo em 1.534.989 vagas. Ou seja, a perda de carteira assinada em 2015. Em 2016, 1.326.558, também de perda. A perda de 2017, esse é o dado que relativamente se tem que comemorar, é que foi bem menor, de 20.832 vagas. Ou seja, a gente sai de perdas de 1 milhão de empregos, nós estamos falando de 1,5 milhão aqui,
1.300.000 aqui, ou seja, a cada dezembro de 2015 e 2016, quando você fecha o ano e tem o saldo era negativo em pouco mais de 1,5 milhão, aqui um pouco mais de 1.300.000, e agora, neste último dezembro, ou seja, no saldo do ano de 2017, o saldo é negativo, mas de 20.832. Para a gente olhar para isso, os dados do CAGED chamam isso aqui de uma estabilidade, levando-se em conta que nós estamos muito próximos da linha do zero. O dado maior a ser comemorado é quando a gente ultrapassar essa linha. Terminar 2018 não com dados negativos, mas com dados positivos. Aí a gente vai ter superado. Mas o caminho é claramente de recuperação do emprego. É por essa razão que o governo está comemorando. Vamos lá para a gente entender um pouco esses outros dados aqui, onde é que houve melhora. Esse aqui é o saldo também de onde que se recuperou o emprego. O setor de serviços esteve à frente, exatamente esse aqui, olha. Deixa eu só voltar na tela, que tem uma tela anterior aqui, exatamente essa aqui, olha. Perdão, essa tela aqui. O comércio liderou a recuperação do emprego. A gente está vendo aqui, os dados são bem importantes. 40.087 vagas. Isso tudo na recuperação, no saldo positivo do ano 2017, entre contratações e demissões. Teve mais contratações, em 40.087 vagas. Para se ter uma ideia, em 2016, o comércio tinha ficado negativo na geração de emprego, em 197 mil, pouco mais de 197 mil. A agropecuária vem logo a seguir, foi responsável pela recuperação do PIB logo no primeiro trimestre de 2017, com 37.004 vagas de emprego, ou seja, nós estamos falando justamente de saldo positivo, ou seja, mais contratações do que demissões por carteira assinada. O setor de serviços vem logo a seguir, que está exatamente esse número aqui, olha, 36.945, onde o problema persiste e persiste de uma forma ainda resiliente. Construção civil, 103 mil ainda de saldo negativo no ano passado, ou seja, demitiu mais do que contratou. A indústria de transformação também demitiu mais do que contratou, em 14.193. Esse dado aqui de construção civil, essa é uma área extremamente importante porque ela é forte geradora de emprego, mas que depende justamente de crédito, porque as pessoas precisam ter crédito para fazer compra de imóvel, por exemplo. E a construção civil depende justamente disso. Ou de grandes obras, a indústria da construção depende de grandes obras, que depende exatamente de muito dinheiro que vem do governo. Ou seja, essas obras todas pararam porque nós tivemos um ano de déficit, um ano de problemas fiscais do governo. Ou seja, como tudo isso parece estar se recuperando e os dados são muito claros, indica que poderemos ter um 2018 bem melhor por esse aspecto todo. Ou seja, é uma estabilidade com alguma recuperação, embora o dado ainda seja negativo. O grande drama, o grande objetivo é superar exatamente a perda dos milhões de postos de trabalho formais que se perdeu nesse país. Segundo o Ministério do Trabalho, houve ganho real nos salários de admissão dos novos postos de trabalho que a gente mostrou. 3,17% a mais, em torno de R$ 45 a mais do dado que você tinha em dezembro de 2016 para dezembro de 2017. Daqui a pouco nós temos os números do mercado financeiro, a gente volta em instantes aqui no Cenário Econômico. E já de volta ao estúdio do Centro de Operações da Bolsa com os números do mercado financeiro e mais um recorde do Ibovespa. Vamos aos números de hoje, sexta-feira, uma alta de 2,12% a 85.457 pontos. Duas observações rápidas. A Bolsa está fazendo uma mistura, é um misto de passado da economia brasileira, desse último ano, de recuperação econômica e de perspectiva de futuro que melhorou muito, sobretudo com o noticiário político, e isso inclui também a condenação do ex-presidente Lula na segunda instância em Porto Alegre, ou seja, a questão política de ter um candidato que continue as reformas e as medidas de recuperação econômica ficaram mais fortes. É exatamente essa a forma que o mercado está olhando e, portanto, está apostando nas empresas, ou seja, nessa recuperação maior. Esses 85 mil pontos são extremamente expressivos. Vamos ao dólar também. O dólar comercial hoje é R$ 13,14. Ali uma alta, na verdade, estável, né? A 0,06% de alta, praticamente estável. O valor do PI, de novo, né? 3,14. Fazia tempo que não chegava nesse valor aí. Vamos lá. E na construção civil, a gente falou do emprego um pouquinho antes, né? O ritmo de queda na atividade e do emprego no setor diminuiu em relação a 2016. Ou seja, há uma lógica de recuperação também num setor que sofreu bastante nos últimos anos. A confiança dos empresários é a mais alta desde fevereiro de 2013. Quem tem os detalhes é o Maurício de Almeida, no Rio de Janeiro. Maurício, bem-vindo, boa noite.
Olá, Piotr, boa noite. Você no último bloco falou que os números do ano passado não foram tão bons na construção civil, mas para 2018 os empresários começam o ano bastante otimistas. O índice de confiança da indústria da construção civil atingiu 57,2 pontos, uma escala que vai de 0 a 100. Acima de 50 já é apontado como otimismo, então estamos 7,2 pontos no índice de otimismo, que é o maior desde fevereiro de 2013, como você mencionou. A indústria civil também está otimista para os próximos 6 meses no índice de confiança, que atinge uma média de 56,2 pontos. Em relação à contratação de novos empregados, chegou a 54 pontos, ao aumento da compra de matéria-prima a 55 pontos e a realização de novos empreendimentos, lançamentos novos no mercado, chegou a 55,7 pontos. Portanto, todos os índices acima de 50, o que representa um grande otimismo no setor da construção civil. Mas ainda tem uma reclamação, principalmente na hora de conseguir crédito. Os empresários do setor reclamam muito do acesso ao crédito, que, segundo eles, ainda está difícil. Bom fim de semana para você, Piotr. Muito obrigado, Maurício. 2018 promete ser um ano com grandes notícias para o setor de geração de energia no Brasil. E aqui nós estamos falando de energia limpa, renovável, com o selo de energia verde. A Agência Nacional de Energia Elétrica divulgou o relatório mostrando que o país pode mais que dobrar a capacidade instalada em grandes usinas de geração de energia solar neste ano. E a Comissão Interministerial de Participação em Organismos Internacionais do Governo Federal aprovou o início do processo de adesão do Brasil à Agência Internacional de Energia Renovável, hoje com 152 países membros. Para falar sobre a energia solar e os investimentos do Brasil nesse tipo de energia limpa, nós recebemos aqui no Cenário Econômico o Rodrigo Lopes Sawaia, presidente da Associação Brasileira de Energia Solar. Rodrigo, bem-vindo. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês. A gente tem falado sobre energia limpa, aliás, ontem inclusive trouxemos aqui a Elbia, que representa o setor de energia eólica, e os números chamam muito a atenção porque nos anos 80 todo mundo estudava na escola, e isso estava nos livros de ciência, de geografia, a capacidade que o Brasil tinha para esse tipo de energia. Mas nós tínhamos ali um excedente, uma capacidade gigantesca com energia hidrelétrica, e isso nos bastava. Não basta mais porque o impacto ambiental ali é muito pesado. Com relação à energia solar, quais são exatamente os planos e os objetivos e o que é possível no curto prazo avançar? Bom, primeiro ponto importante é a gente entender que a energia solar fotovoltaica ela é um pouco mais jovem no Brasil e na matriz elétrica brasileira do que a energia eólica. Então, quando a gente fala do uso da radiação solar para gerar energia elétrica, essa tecnologia começou a ser mais usada no Brasil a partir de 2012, em especial em residências, comércios, indústrias e edifícios públicos, no que a gente chama de pequenos sistemas de geração distribuída solar fotovoltaica. Essa tecnologia começou a avançar porque a Agência Nacional de Energia Elétrica criou uma regulamentação que permite a qualquer cidadão brasileiro, qualquer empresa também, gerar a sua própria energia no seu telhado, mais barato hoje em dia do que você paga pela energia que você consome da distribuidora, então você tem uma economia já no primeiro dia de uso dessa tecnologia, e essa energia pode ser gerada aí por vários anos de forma limpa e renovável. Se você gerar mais energia do que você consome, você injeta o excedente na rede e ganha um crédito de energia que você pode usar no momento futuro. Esse é um lado do mercado que talvez o setor eólico não olhe tanto, mas para a solar é um mercado muito importante. O segundo lado é um mercado parecido com o do setor eólico. A gente está falando das usinas de geração solar, que são usinas de grande porte que geram energia para milhares de brasileiros de uma só vez. Esse mercado... Isso nós temos também. Também, a partir de 2013, foi feito um leilão pelo governo do estado de Pernambuco e a partir de 2014, o governo federal começou a abraçar essa tecnologia porque os preços começaram a cair no Brasil e no mercado internacional de forma bem acentuada. E com isso a gente começou a ter os primeiros leilões federais de energia solar. 2014, 2015 tivemos leilões federais de energia solar. Em 2016, por conta da economia e da redução do consumo de energia elétrica, o governo cancelou os leilões, mas ano passado já começou a fazer novos leilões de energia solar e esse ano devemos ter um também em abril. Como resultado desse histórico, nós tivemos no ano passado um mercado que começou o ano com 90 megawatts operacionais de energia solar e fechamos o ano com 1.100 megawatts. É um salto de 11 vezes nesse mercado em um único ano.
vindo já de 2016, quando o mercado cresceu 320%, e 2015, no meio da crise, quando o mercado cresceu 300%. Então, o setor fotovoltaico não enxergou a crise e nós crescemos aí 300% em 2015, 320% em 2016 e mais de 1.100% em 2017. Quando você diz que o setor de energia solar fotovoltaica não enxergou a crise, quer dizer que continua gerando emprego e recebendo investimentos, porque olha-se para o longo prazo, é isso? Exato. Pois não. É um setor que começou crescendo, é um setor jovem, mas que está crescendo rapidamente. No ano passado, em especial, somando tudo que o setor desenvolveu de negócios, foram mais de 3 bilhões e meio de reais investidos em um único ano por esse setor jovem. Acumulado, já temos mais de 4 bilhões e meio de reais. Você falou em crescimento de 300%? Bom, isso é crescimento exponencial, né? Que a gente exponencial. A nossa tecnologia é uma tecnologia exponencial e o Brasil está acordando para essa oportunidade. E é competitivo? A capacidade que o país tem, nós estamos num país que tem oferta de sol durante boa parte do ano. Em alguns estados, acho que isso deve ser diário. Raramente se tem um problema de insolação. Verdade. Qual é exatamente a competitividade da energia solar se comparada às outras matrizes que nós temos, seja hidráulica? Obviamente que a térmica não é das melhores, nós sabemos disso, ela aumenta a conta de luz, o consumidor sabe disso porque chega na conta de luz dele, sente no bolso. Qual é a competitividade que oferece a energia solar? Vamos lá, essa energia, nos primeiros leilões em que ela participou no Brasil, ela ainda era uma tecnologia jovem, que estava começando a ser estabelecida aqui no país. Mas já surpreendeu muito que no ano passado nós tivemos um leilão em dezembro, em que foram contratados 574 megawatts de energia solar. Ela foi a maior contratante do leilão A-4 que o governo federal fez, e o preço impressionou, R$ 145,68. Pela primeira vez na história do Brasil, a energia solar fotovoltaica foi comprada mais barato que a energia da biomassa e mais barato que as pequenas centrais hidrelétricas. E está começando a chegar num preço mais próximo da energia eólica. Então, o Brasil, que tem um sol de excelente qualidade, um dos melhores do mundo, está começando a caminhar para a competitividade da solar. Ela já é mais barata que as termoelétricas. Da eólica. A ter competitividade parecida com a eólica. Parecida com a eólica, sim, né? Então, a solar já é mais barata que as termoelétricas e agora está avançando para chegar cada vez mais competitiva. Com isso, tanto na casa dos consumidores, hoje você gera essa energia mais barato do que se você comprar de terceiros, quanto para as grandes usinas, a nossa expectativa é de que essa tecnologia se torne cada vez mais competitiva e presente na expansão da matriz elétrica brasileira. O espaço é muito grande quando você fala de uma usina de energia solar. O espaço ocupado é muito grande ou a tecnologia já reduziu esse espaço com uma obtenção de energia maior? O espaço é muito pequeno, é que a gente não tem tanto a dimensão desse espaço. Na verdade, seria necessária uma área equivalente ao município de Salvador para abastecer de energia solar fotovoltaica o Brasil inteiro, toda a demanda de um ano do Brasil. O potencial que a gente tem só nas áreas de solo, ou seja, só fazendo usinas de grande porte, seria possível abastecer usando as melhores áreas, mais ou menos 190 Brasis em consumo de energia elétrica por ano. Os números são impressionantes. Só nos telhados de residências, não vamos usar nenhum metro quadrado de área de solo, só para ter uma ideia de qual seria esse potencial. Só nas residências, 164 gigawatts, isso é o dobro do que as residências consomem em um ano. Então a gente pode utilizar o sol, seja em áreas construídas, seja no solo, e abastecer de forma cada vez mais competitiva e limpa a matriz elétrica nacional. Bom, dia desses nós aprendemos que o vento no Brasil é de qualidade, você falou que o sol também é de qualidade para geração de energia. Somos abençoados com os nossos recursos renováveis. O mau humor com relação a esse país, obviamente que temos problemas, mas o mau humor não se justifica, então. Estão vendo potenciais, o mundo inteiro busca energia e normalmente não limpa, porque é a base de carvão mineral, é o caso da Austrália, por exemplo. Verdade. A China usa muita coisa disso também. E nós temos todas essas possibilidades exponenciais do que nós consumimos hoje. Com certeza. E por isso, não por acaso, o setor, depois de ter passado por uns anos ainda das dores do crescimento, né, daquela fase inicial de se estabelecer no Brasil, a expectativa dos empresários esse ano é de um setor positivo para o avanço da energia solar fotovoltaica, mas ainda temos alguns gargalos a serem superados. Lindo, obrigado pela gentileza da entrevista. Vamos continuar a falar desse assunto, viu? Um prazer e sempre à sua disposição. Muito obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço. O Cenário Econômico termina aqui. Daqui a pouco tem os Corredores do Poder. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite, bom final de semana e até amanhã. Aliás, até segunda. Nós estamos numa sexta-feira, né? Então, bom final de semana. Vamos lá, até segunda-feira.